E vem conferir uma análise do capítulo 271 de Jujutsu Kaisen. E chegou ao fim o último capítulo de Jujutsu Kaisen. E pela primeira vez aqui no canal eu estou fazendo uma análise dos capítulos. Porque depois que eu soube que estava se encerrando o Jujutsu Kaisen, aí eu fiz uma maratona do mangá, alcancei onde estava, mas achei melhor fazer só a análise do último capítulo. E eu poderia fazer uma análise como eu faço com a maioria dos mangás aqui. Como eu já fiz de Berserk, como eu já fiz, por exemplo, de Boruto, como eu já fiz com o final de Boku no Hero, mas aqui vai ser diferente. Porque o final foi tão decepcionante, o capítulo foi tão morno, tão qualquer coisa, que eu vou mais analisar o capítulo final de modo geral, analisando a obra, do que realmente só analisar o capítulo em si. Então eu vou falar do capítulo final, mas mais em si analisando o que eu achei desse capítulo final, o que ele representa para a obra como um todo e para o futuro de Jujutsu Kaisen. E o primeiro ponto que eu acho que vale destacar é como esse capítulo, ele não é péssimo, mas ele é um capítulo completamente decepcionante e que ele diz mais sobre o Jujutsu Kaisen do que realmente sobre o final dele. E por que eu falo isso? Porque muitas obras ultimamente que estão se encerrando estão decepcionando seu público. Já mencionei Boku no Hero, mas eu poderia falar o final de Naruto, poderia falar o final de Bleach, Shingeki no Kyojin, Demon Slayer. A lista de mangás que estão se encerrando e não estão agradando o público é gigantesco. Jujutsu Kaisen é mais um deles, que teve um último arco bem fraco e que teve um final mais decepcionante ainda. Eu falo que o arco é fraco porque quando você descobre que esse é o arco final, muito ponto que até tá sendo interessante acaba sendo desperdiçado no caminho. E aí quando chega nesse último capítulo, você espera que ele pelo menos dê um encerramento, mostre como estão os personagens, mostra como está o futuro, já que já foi anunciado que vai ter uma continuação de Jujutsu Kaisen, você espera algumas boas pistas para o futuro, mas não é isso que acontece. Na verdade, esse é um capítulo que ele poderia funcionar em qualquer momento do mangá, entre um arco e outro, porque todo aquele começo do capítulo que mostra a Nobara, que mostra o Megumi, que mostra o Itadori resolvendo um mistério, é algo completamente desperdiçado, é algo que não vale a pena ser lido, é algo que não leva em lugar nenhum. E o capítulo 270 já estava muito com essa dinâmica de coisas que você ouve e lê e que não são levadas em lugar nenhum. Então esse começo do capítulo já mostra toda a dinâmica dele. Você está no último capítulo do mangá. A partir daqui, em tese, você não vai ter mais história. A gente sabe que vai ter, mas não vai ter mais história. E você termina com uma missão secundária que não leva em lugar nenhum. Não é uma missão ruim, mas parece um grande filler que você colocaria no meio de um mangá entre um arco e outro. O capítulo só vai ficar interessante quando o Itadori está conversando com o Gojo, que é a parte de um flashback. Até ali é um capítulo completamente jogado fora. Mas foi o que eu falei. Esse capítulo, ele não é péssimo porque a escrita é péssima, porque ele revela o final dos personagens e todos são decepcionantes. Não, ele é péssimo porque ele não leva para lugar nenhum. Quando chegar daqui a alguns anos e você perguntar por que você não gosta do final de Shingeki no Kyojin, a pessoa vai te dar uma lista. Quando chegar, por que você não gosta do final do Boku no Hero? Vai ter uma lista. Jujutsu Kaisen não vai ter uma lista porque o autor não deixa você ter lista. Você não vai nem lembrar qual que é o final de Jujutsu Kaisen. Você vai lembrar que o final de Jujutsu Kaisen foi quando eles derrotaram o Sukuna. E não esses últimos capítulos que são desrespeitosos com os fãs e mais do que isso. São capítulos que não levam a lugar nenhum. Então esse é um ponto que faz, inclusive, eu não querer analisar o capítulo página por página para falar o que aconteceu. Porque é completamente jogado fora. É algo que não leva a nada. Até chegar no flashback. E quando você chega no flashback do Gojo, também é um flashback que parece um tapa na cara dos fãs de Jujutsu Kaisen. Porque parece que é o autor falando, não tem mais Gojo. A gente não quer mais Gojo. E por que ele fez essa página? Porque ele fez essa página porque ele sabe que vai ter continuação. E quando tiver a continuação de Jujutsu Kaisen, as pessoas vão continuar com a mesma mensagem. Cadê o Gojo? Cadê o Gojo? E o Gojo não vai aparecer. Então o que vai acontecer? Ele colocou essa página do Itadori conversando com o Gojo falando praticamente, olha, o meu tempo passou e agora é com vocês, para praticamente falar, fãs, por favor, esqueçam o Gojo que não vai ter mais. Então você tem um começo muito ruim, um começo que não leva a nada, um começo que parece um filler que você pode pular, aí você tem um flashback que é um tapa na cara dos fãs da obra, e aí você chega no final, ainda por cima do capítulo, onde você tem uma parte do Sukuna indo conversando, indo pro inferno ali, indo pra onde ele vai, na parte das almas, né, com o Mahito recebendo ele, que é mais um tapa na cara dos fãs, que uma das coisas boas desse arco final, que é o momento que o Sukuna perde
a batalha. E mesmo perdendo a batalha, ele não abaixa a cabeça como o rei dos demônios, e ele fala que eu não me arrependo de nada. Aí foca pra ele falando, quando eu começar minha nova vida, se eu tivesse uma nova chance, eu iria ser diferente. Praticamente, e depois aparece a imagem rápida, e aparece o dedo do Sukuna, querendo dizer assim, ó, olha só, vai ter uma nova obra, e o Sukuna provavelmente vai voltar de alguma outra forma. Já querendo dizer, quando o Sukuna voltar, ele vai voltar completamente diferente, como alguém bom, como alguém que não tão bom, mas como se fosse a Kurama em Naruto, que a Kurama no começo era uma vilã, não gostava de estar no Naruto, e depois ela vai ficando boa e amiga do Naruto. Ele passou essa impressão. Então, é incrível como esse capítulo, ele consegue ser ao mesmo tempo um nada, um tapa na cara dos fãs e termina por cima destruindo uma coisa boa. Então por isso que esse último capítulo eu acho bem ruim. O arco final e o mangá, eu acho que as pessoas estão pegando muito pesado. Quando você pensa no mangá, ele tem uma importância. Eu acho ele acima da média, não acho o mangá o mais incrível do mundo, mas ele tem seu valor. Eu acho que esse arco final não estraga o mangá, mas quando você pensa nesse ponto, nesse capítulo final, você percebe o quanto ele é terrível. Ele é terrível em todos os pontos. Então, tanto que a melhor parte do capítulo, na minha opinião, é o começo filler que não leva a nada. E é por isso que eu repito o que eu já falei aqui. Esse final diz mais sobre o autor de Jujutsu Kaisen do que realmente sobre a obra de Jujutsu Kaisen. Porque mostra que ele é um autor que ele tem boas ideias, mas ele não sabe como concluir suas ideias. E pra mim, ao longo de toda a obra de Jujutsu Kaisen, você consegue perceber isso. Tem muitas boas ideias, que nem todas são muito bem executadas. Porque ele vai jogando as ideias dentro da obra, e ele vai pensando, eu vou jogar essa ideia e futuramente eu resolvo. Só que o futuramente chegou, ele não conseguiu resolver. E aí o que acontece isso? Ele é um autor, até certo ponto, um pouco covarde, como ele consegue, porque o final é covarde. E ele prova como ele é um autor que ele não quer correr riscos. Então ele joga tudo no seguro. Me lembrou muito, em certo ponto, para falar de finais ruins, o final da nova trilogia do Star Wars. Quando o autor jogou a mão na mão do J.J. Abrams, e o J.J. Abrams ele resolveu agradar todos os fãs possíveis. Então o que ele fez? E por que o final do novo Star Wars é tão ruim? Eu não vou dar spoiler. Porque a gente queria que um personagem voltasse. Ele arranjou um jeito de voltar. Ele resolveu um jeito de fazer fanservice. Ele colocou casal. Fez com que a Rey se tornasse parte da família Skywalker. Ele foi misturando tudo e colocando tudo que os fãs queriam. Aqui, ele meio que tentou fazer o seguinte. Em vez de ele dar um final coerente, mesmo que não agradasse, coerente para os personagens, mostrando o futuro deles, mostrando quem é o filho de cada um, não. O que ele fez? Ele fez um final covarde, onde ele tenta, de certa forma, agradar todos os públicos de uma certa forma, onde pelo menos metade do povo vai gostar. É isso que ele tentou fazer. Então, por exemplo, esse começo do capítulo, onde tem esse filler, a parte do povo vai amar, vai adorar quando lê. Por quê? Porque sente muita falta desse trio junto, Megumi, Itadori e Nobara. Eles são um trio muito bom, muito engraçado e muito carismático desde o começo da obra. Então esse começo é pra quem sentia falta deles, é pra quem sentia falta dos personagens. Esse meio, você entrega o Gojo. Não é o Gojo como o povo queria? Não, mas ele entrega o Gojo. Quem é fã do Gojo vai se emocionar ali e ver o Gojo de novo, mesmo que seja uma sequência bem ruim. E o final, se ainda dá um gancho pro próximo capítulo, mostrando que o Sukuna ainda tá vivo de certa forma, que ele pode voltar. Então, o que ele fez? Ele tentou agradar todos os públicos. Ficou bom? Não. Ficou uma salada? Sim. Funciona? Não. Mas ele tentou agradar todos os públicos. E isso não é desse capítulo. No 270 já foi isso. Quando você coloca Yuta e Maki, quando você mostra qual personagem meio que está se conectando com qual personagem, como ficou o diretor, como ficou alguns conceitos, esses últimos dois capítulos, eles praticamente são considerados um capítulo final. E esses dois capítulos é o que eu falei do final de Star Wars. É o autor colocando todo mundo junto de certa forma para conseguir mostrar, olha só como que tá todo mundo aqui. Então ele quer que o fã mais fervoroso da sua obra, ele sabe que ele vai gostar, mesmo que esteja ruim, mesmo que ele esteja bravo com algumas coisas, ele sabe que o fã vai ficar dando aquele sorrisinho de rosto, vendo alguns elementos que ele quer que esteja na tela. Então você vai ver Yuta e Maki, então a partir daí o fã que gosta do casal vai ficar super feliz. O Tojo tá ali, ele tá mostrando que ele consegue ter seu poder de novo. Ele nem conseguiu matar o Geto, que no caso seria o Kenjaku. Então esses dois capítulos é isso, é um final covarde de um autor que percebeu que ele não sabia como terminar, não sabia pra onde ir, e a partir daí ele usou esse recurso de vamos voltar com todos os personagens de certa forma, pra gente poder mostrar como que o fã vai ficar feliz. Mas não é isso que aconteceu, pra mim é uma grande covardia, porque ele não tem coragem de matar nenhum personagem, e ainda tem um final péssimo, terrível, que parece um gancho para um arco que nesse momento ninguém quer. E aí, para concluir, eu achei um capítulo final bem ruim, mas como eu falei, ele é mais decepcionante do que realmente a pior coisa do mundo, de ser revoltante. Porque o capítulo em si é ruim, porque ele entrega um final da obra que não entrega para nada. Eu imagino quem de forma teve coragem, gostou da obra, comprou todo o mangá, gastou uma grana muito grande para ter um final que nem é um final.
parece realmente uma pausa para algo futuro que vai vir. Então, para mim, esse capítulo final, ele é um resumo do que foi Jujutsu Kaisen em alguns pontos. O pior do Jujutsu Kaisen tá aqui, porque o melhor não tá aqui. O melhor seria quando ele realmente conduzia as histórias, trazia elementos, trazia boa sequência de ação. Esse capítulo final não mostra o melhor que o Jujutsu Kaisen tem. Ele mostra o pior, de uma obra que parece oca em certos pontos, porque parece que tem assuntos que nunca foram realmente desenvolvidos, um capítulo final que parece que só quer agradar os fãs fervorosos, e um capítulo que parece um gancho para uma continuação, mas nunca um final da obra. E por isso que eu acho o final de Jujutsu Kaisen condizente com o último arco. Um final perdido, que parece que foi terminado de forma covarde, só para tentar agradar os super fãs da obra, porque o resto ele sabia que já tinha perdido. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do último capítulo de Jujutsu Kaisen? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.